Seja bem-vinda à mentoria de protocolos pré e pós-química. Nessa mentoria, eu vou te ensinar a identificar tipos de dano, fazer preparação capilar, escolher o produto correto, como saber se esse protocolo é correto, é assertivo, vai te entregar resultado, como direcionar aí essa análise. Se você tem dificuldade, tá com dificuldade de saber identificar tipo de dano, saber identificar quais são os ativos que vai tratar, quais são os produtos que vão solucionar esses danos, capilares, nessa mentoria de hoje, você vai conseguir ter esse direcionamento. Eu vou ensinar para vocês de forma rápida, fácil e prática, para que você consiga colocar em prática aí no seu salão o mais rápido possível, aumentar o seu faturamento. Então, a linguagem que eu vou utilizar hoje vai ser uma linguagem mais voltada para a cabeleireira, para o dia a dia, onde você vai conseguir colocar em prática aí assim que você finalizar a mentoria. Assistiu esse aulão da mentoria, você já consegue colocar em prática e aumentar o seu faturamento. Essa mentoria aqui, ela é uma mentoria exclusiva para as profissionais de campus do Goitacazes, Rio de Janeiro. É uma mentoria organizada pela Genilce. Então, hoje, prepara caderno e caneta e vamos lá com tudo nesse processo aqui de desenvolvimento. Quando se fala em protocolos pré e pós-química, eu quero que vocês entendam, eu quero que você entenda um detalhe. O pré e o pós-química não necessariamente precisa ser no dia do alisamento, ou depois do alisamento, ou no dia das mechas, ou depois das mechas. Às vezes, o seu protocolo pré-química de preparação para a transformação química pode vir 15 dias antes, um mês antes, uma semana antes. Então, não existe regra de fazer um tratamento preparatório. Você pode iniciar várias sessões de tratamentos preparatórios, que seriam os pré, para a transformação química. E aí a gente fala tratamentos preparatórios para transformação química. A gente resume tudo e fala tratamento para química. Então, os tratamentos preparatórios para a transformação química pode vir, às vezes, 15 dias antes, um mês antes, uma semana antes. E do mesmo jeito, segue-se essa lógica. Os tratamentos pós-transformação química, os pós-químicas, não necessariamente precisa ser somente naquele dia, mas pode ser uma semana depois, 15 dias depois, 30 dias depois. Você vai dar continuidade a essa sequência. Não estou dizendo que no dia da sua transformação química, do alisamento, das mechas, da coloração, você vai pular essa parte. Não. Vamos dizer que você tem aquela cliente que você vem aí há um mês tratando o cabelo dela. São tratamentos pré-químicas. No dia do alisamento, você faz o último pré-química. E aí, no dia do alisamento, você pode fazer o primeiro pós-química. E aí, você vai dar continuidade na sessão desses tratamentos. Pós-química, 15 dias, pós-químicas, uma semana, pós-químicas, 30 dias. Tudo vai depender. E eu quero que vocês anotem aí a definição de um pré-química. Eu quero que vocês anotem. O pré-química, ele é um tratamento preparatório para a transformação química que virá a seguir. Seja coloração, alisamento, mechas, essas transformação química que vão alterar o cabelo, vão alterar a cor, vão alterar a forma, de alguma forma ali, vai gerar um tipo de dano nessa fibra.
E esse tratamento vai preparar o cabelo para receber essa transformação. Então, pré-química, ele pode ser estratégico ou para preparar esse cabelo ou para minimizar o impacto dos danos que esse processo químico que virá a seguir vai causar nesse cabelo. Então, tratamento pré-química é um tratamento preparatório para a transformação química que virá a seguir nesse cabelo. Ele é ideal para minimizar os danos ou prevenir os danos desse cabelo. O pré-química, ele pode ser personalizado e estratégico. Você não precisa seguir apenas um passo a passo de um kit que você tem aí no seu salão, um kit fixo que você tem no seu salão. Você não precisa apenas seguir esse passo a passo, mas vocês podem criar junções, blends de ativos, convergência de ativos, misturas de máscaras. Os produtos da Nátila, ela te dá a liberdade de você criar os seus próprios blends de máscaras com a sua criação, a sua visão, o seu conhecimento, a sua assinatura final ali na criação daquele blend para tratar e preparar o cabelo da sua cliente que vai vir ali em seguida. Então, as máscaras da Nath, elas conversam entre si. E ela te dá essa liberdade de você criar o seu blend personalizado. E aí, o diferencial está exatamente aqui. Você pode criar o seu blend personalizado que só você cria no seu salão. Mesmo que a tua cliente vá para outro salão, procure outro profissional, mas pode ser que esse profissional não tenha a mesma visão, conhecimento, a técnica que você tem na preparação de blends. Então, o pré-química ele vai vir com essa finalidade. E o que é o pós-química? Que eu quero que vocês anotem aí. E o que é o pós-química? O pós-química, ele é um tratamento pós-transformação química. E esse pós-química, ele pode ser estratégico. Esse pós-química, ele pode ser estratégico também. Como assim, Mari? Como que ele pode ser estratégico? O pós-química, ele vai de acordo, a elaboração, desenvolvimento dele vai ser de acordo com aquilo que aquela transformação química altera no cabelo. Por exemplo, vamos falar aqui de algumas transformação química. Falei para vocês o que é pré e pós. Então vamos lá aqui. Então, dentro das transformações químicas, você terá a opção de transformação de cor, quando você faz descoloração, que são as mechas, e quando você faz coloração, quando você cria a cor. Então, você tem a transformação de cor. E você tem a transformação de forma, quando você faz alisamento. Seja ele alisamento ácido ou alisamento alcalino, que são o estiglicolato, as guanidinas. Cada transformação química vai alterar algo muito importante no cabelo. E aí, o seu pós-química tem que ser de acordo com o que essa transformação alterou na fibra do cabelo. Você não necessariamente precisa seguir aquele passo a passo fixo de um kit de tratamento que você tem. Você consegue também criar os seus blends pós-química. Então, olha só esse diferencial. Imagine você pegar os produtos da Nátila,
que você tem aí no seu salão e que te dá essa liberdade. Eles conversam entre si e você cria o seu próprio blend pós-química. E aí, no pós-química, você pode usar duas estratégias que eu amo ensinar para as minhas alunas. Primeiro, repor o que o cabelo perdeu através dessa transformação química. Você vai repor o que o cabelo perdeu. Segundo, você vai entregar o BCM, que é o brilho, cheiro, maciez, que isso é o comercial. Eu sempre falo assim, tem a técnica comercial. Então, você tem a técnica realmente que vai entregar saúde de verdade cientificamente, e o comercial, a técnica comercial, é aquela parte que a cliente ama, vai buscar brilho. Então, se ela faz um alisamento, além do alisamento, ela quer sair com muito brilho nesse cabelo, um liso espelhado, um liso macio, cabelo cheiroso. Por isso que tem cliente que reclama porque sai com um cheirinho de enxofre. Porque todo mundo quer sair do salão com o cabelo cheiroso, macio, brilhoso. Mechas, além de você entregar cor, você também vai entregar o BCM, brilho, cheiro e maciez. O cliente quer ser aquele loiro radiante, com brilho, com maciez, com cheiro. Do mesmo jeito, coloração. Então, você pode entregar no pós-química o que o cabelo perdeu e você pode entregar o método comercial. Aí, vamos lá. Eu quero que você anote aí. Isso daqui é uma informação que você depois precisa revisar, mas você tem que levar para a vida. Cada transformação química vai alterar algo no cabelo. Alisamento, por exemplo. Alisamento, ele vai alterar proteínas e lipídios. Ele vai alterar proteínas e lipídios. Então, isso significa dizer o quê? Que ele pode enfraquecer esse cabelo. Ele pode alterar grau de elasticidade. Por isso que tem cabelo que fica tão fragilizado e quebra pós-alisamento, porque ele alterou a queratina. A queratina é a proteína do cabelo que promove, que doa para o cabelo força, que dá força, resistência. Então, o alisamento, olha só, ele altera o pilar principal do cabelo, que é a queratina, que é a proteína. Então, já sei que eu preciso repor proteína a esse cabelo. Só que o alisamento também, ele altera lipídios. Qual parte os lipídios estão? Na camada cuticular. Quem faz essa alteração? O processo lá, ó, de chapinha. Você tá lá pranchando esse cabelo, pranchando esse cabelo. E aí os lipídios, eles são responsáveis pelo brilho do cabelo, por entregar o sensorial de maciez, cutícula alinhada. Então, esse lipídio alterado vai acontecer o que nesse cabelo? O cabelo vai ficar sem brilho, opaco, ressecado, áspero. E ninguém quer fazer alisamento e sair com o cabelo dessa maneira. Então, aqui no alisamento, o meu pós-química, ele precisa ser estratégico. Eu preciso devolver o que o alisamento alterou. Então, eu vou fazer um blend com proteínas e lipídios. E aí existem as proteínas corretas e os lipídios corretos que eu vou mostrar para vocês. E aí, além de eu repor essa parte da saúde, porque sem saúde capilar, esse alisamento ele não se mantém, eu também vou entregar a técnica comercial. Brilho, muito cheiro, muita maciez para esse cabelo. Então, agora, na transformação química, o meu pós-química, ele precisa ser estratégico. Nas mechas, anota aí. As mechas, ela promove alteração no córtex, no grau de elasticidade, na melanina do cabelo, nos lipídios e nos aminoácidos. Então, as mechas, vou repetir de novo, ela promove uma alteração, vamos lá, no córtex, nos aminoácidos, no grau de elasticidade, e nos lipídios.
E ainda no ácido metazonoico, que é o 18,6, que é a colinha que fica entre uma cutícula e outra. Então, as mechas, ela promove esse alinhamento. Então, significa dizer que o meu pós-química, pós as mechas, precisa ser estratégico. Então, eu tenho que repor aminoácidos, proteínas. Eu preciso usar acidificantes que atuem no grau de elasticidade. Eu preciso usar muitas máscaras à base de manteigas, à base de óleos. Tudo isso vai me ajudar a fazer um pós-química estratégico para um cabelo que passou por mechas. E aí eu também venho com essa técnica mais comercial. Eu venho com essa técnica entregando brilho, cheiro, maciez, ó, bem comercial. E esse pós-química não necessariamente precisa ser somente no dia. É como eu falei, o meu pós, ele pode vir com esse blend no mesmo dia, e eu posso fazer esse mesmo blend no pós, uma semana, pós 15 dias, pós 30 dias, pós. É um novo cabelo pós essa química. Então, olha só. Então, olha só, eu tenho aqui montar um blend estratégico. Eu tenho que montar um blend estratégico. E esse blend, o que que eu amo na Nátila, como eu já falei? Que os produtos, eles conversam entre si. Então, a Nátila, os produtos Nátila, além de ter essa tecnologia incrível, que são máscaras micromoléculas que permeiam melhor no cabelo, o cabelo consegue absorver mais, o cabelo consegue encorpar mais pelo tamanho das moléculas dos produtos Nátila. Eu ainda consigo, ela ainda me dá a liberdade de eu criar os meus próprios blends. Então, os ativos entre as máscaras conversam, então um potencializa o outro. Então, eu crio blends exclusivos para o meu salão. E você pode fazer isso, você pode usar esse apelo comercial até quando você estiver nas suas redes sociais, que no seu salão você cria blends personalizados Nátila. Então, o que que eu sempre falo para as minhas alunas, e aí eu quero falar isso aqui abertamente nessa mentoria, porque se você pegar a visão, você vai crescer muito. Se você tem uma marca no seu salão como Nátila, ela é uma marca de altíssima qualidade, que tem tecnologia, que tem muito ativo de tratamento, que te entrega resultado na primeira aplicação. Se a marca está te dando a liberdade de você criar os seus próprios blends, se a marca está investindo no educacional, se a marca está te entregando um treinamento, basta só você aprender e entender sobre os produtos da Nátila e criar os seus próprios blends. Você pode ter esse diferencial no seu salão. Eu falo isso para as minhas alunas. Cria teus blends, coloca os teus próprios nomes. Ninguém vai poder te copiar, porque só você tem essa visão. E entrega a assinatura. Geralmente a gente vê muito isso, a assinatura nos coloristas, né? Os coloristas criam a cor e entregam a assinatura. Cor criada, assinado por fulano de tal. Faz os teus blends com a tua assinatura. Faz os teus blends. Cria, sabe por quê? Porque só você tem essa bagagem de conhecimento que você tem. Então, às vezes, a tua concorrente não fez o curso que você está fazendo. Não tem a experiência que você está tendo. Então, cada profissional tem uma experiência individual, cada profissional pega uma visão diferente. Então, só você consegue ter a visão do cabelo da tua cliente e criar um blend estratégico com a sua assinatura. E isso ninguém vai copiar, porque ninguém copia a tua visão. Essa pessoa, ela pode ir em outro salão e ter os mesmos produtos Natura lá. Mas a cabeleireira que vai estar lá é outra visão, é outro pensamento, é outro cérebro. Ela não vai criar o blend que só você consegue criar, então ninguém consegue te copiar. E é aí que vai ser sua força. Eu sempre falo isso para minhas alunas. Foca na força. Então, se essa você consegue ter essa força, você consegue entregar esse diferencial, se a Nátila consegue te dar essa liberdade de você criar os seus próprios blends, vai com tudo. E eu sempre falo para as minhas alunas, faz o teu salão um laboratório.
Você faz um blend, deu certo, o resultado ficou maravilhoso, anota no seu caderno. Anota no seu caderno e dá um nome, ali foi uma criação sua. Vê outra cliente, você mistura já outros produtos, outras máscaras. E o bom da Nátila é que você consegue misturar silicones com óleos, com máscaras, com acidificante. E aí você cria coisas incríveis que só você consegue ter esse resultado. Então faça um pós-química totalmente estratégico e foca nisso. Isso vai ser a sua força. E aí, quando a gente se fala de coloração, eu quero que você anote isso daí na coloração. Quando se fala de coloração, a coloração ela vai alterar lipídios e aminoácidos. Então, o que a coloração faz? Ela vai entrar nas cutículas, ela precisa levantar essas cutículas, então ela remove camada lipídica e ela remove também o ácido metazonoico, que é a colinha que fica entre uma cutícula e outra. Ela entra no córtex, ela remove o pigmento original e ela deposita o pigmento artificial. Então, tudo isso sendo feito em uma macroestrutura do cabelo é uma alteração gigantesca. Então a gente fala assim: ah, é uma simples coloração, que de simples não tem nada. Por isso que tem cabelos que ficam às vezes elásticos por causa de uma coloração, porque aquele mesmo cabelo não tinha estabilidade para aguentar aquela coloração. Pelo fato de ela fazer isso, ela tira a camada lipídica, levanta as cutículas, entra dentro do córtex, arranca a melanina, a cor natural e deposita o artificial. Tem cabelo que não suporta esse processo. E aí, pós uma coloração, fica elástico. Então, eu quero que vocês entendam que a coloração de simples não tem nada. Então, se eu sei que a coloração vai alterar aminoácidos, lipídios e ácido metalanoico, no pós-coloração, eu vou entrar com máscara de reposição amínica, que são as máscaras reconstrutoras associadas a lipídios. Então, esse é meu pós. Então, olha só para você ver como que é tudo estratégico, pré e pós-química. E aí, às vezes, você só vai seguindo passo a passo, às vezes você só vai seguindo o passo a passo engessado. Engessado, um kit, o mesmo passo a passo, 1, 2, 3, 4, 5, para todos os cabelos. O mesmo kit, e às vezes você não sabe o que tem dentro daquele kit. E aí tem cabelo que fica maravilhoso e tem cabelo que não fica. Então, tanto o seu pré como o seu pós-química precisa ser estratégico. Até aqui, você, cabeleireiro, aprendeu o que o alisamento altera no cabelo, o que as mechas alteram no cabelo, o que com a coloração altera no cabelo. Até que você aprendeu isso. Então, essa transformação química, ela vai promover uma alteração na fibra. Então, toda vez que altera a transformação na fibra, você precisa repor isso no cabelo. Repor o que o cabelo perdeu. E aí, no próximo, nossa próxima tela aqui, que é o pré-química. O pré-química, eu sempre falo que o pré-química ele é muito personalizado. Se o pré-química for feito no dia do alisamento, no dia das mechas, ele leva os ativos corretos. Se ele for feito antes, ele te dá a liberdade de você usar mais ativos. Por exemplo, no dia do alisamento, proteínas e lipídios pode sobrecarregar esse cabelo e impedir que essa sua orgânica, que esse cabelo absorva essa orgânica. Então, o pré-química de proteínas e óleos no dia do alisamento pode atrapalhar. Mas e se esse pré-química for feito uma semana antes? Porque esse alisamento, o que o alisamento ele promove no cabelo? O alisamento ele promove uma alteração da proteína e dos lipídios.
Então, eu posso fazer um pré-química uma semana antes, com proteínas, né? Isso, o que o alisamento vai alterar, e lipídios, porque não é isso que a chapinha vai alterar. Eu posso fazer 15 dias antes. Quem dá o direcionamento? Você, com números de pré-química que você fechou com a sua cliente. Como eu falei no início da aula, o pré-química é esse nome pré e química no final, esses dois nomezinhos, é a abreviação de uma frase. Tratamento preparatório para transformação química. Então, pegar essa frase todinha, você vai botar pré-química. Olha só, esses tratamentos preparatórios pré-química pode ser feito um mês, 15 dias, uma semana antes e pode ser feito várias sessões. A tua cliente vai fazer um alisamento daqui a 30 dias. Você pode fechar um pacote lá, um plano de tratamento de 4 sessões preparatório para esse alisamento dela. E aí, esses tratamentos preparatórios, eu posso utilizar vários ativos. Então, se eu sei, Mari, a minha cliente vai fazer alisamento aqui daqui a 30 dias. A minha cliente vai fazer alisamento daqui a 30 dias. Então, eu vou iniciar com ela um combo, um pacote, um plano de tratamento, um plano de tratamento de várias sessões preparatórias para preparar o cabelo dela para esse alisamento. Então, eu sei, Mari, que o alisamento ele vai alterar no cabelo da minha cliente proteínas e lipídios. Então, dentro desses tratamentos preparatórios, eu vou entrar com bastante proteína, bastante lipídios, bastante óleos, bastante manteigas, bastante extratos. Então, eu vou entrar com algo que vai fortalecer mais esse cabelo e vai minimizar essa degradação, porque, ó, entenda, independente da quantidade de pré-química que você faça antes do alisamento, o alisamento vai promover essa alteração, independente do que você faça, ele vai promover essa alteração. E aí, se eu sei que ele vai promover essa alteração, eu vou só minimizar. E aí, no dia do alisamento, eu faço o meu último pré-química antes do alisamento. E no dia do alisamento, eu só entro com extratos, manteigas, aminoácidos, vitaminas, tudo que for antioxidante, para não atrapalhar o processo do alisamento. E no pós-alisamento, eu continuo entrando com proteínas, com lipídios. E aí eu posso fechar com essa minha cliente um pós, várias sessões de pós. Eu posso fechar com a minha cliente várias sessões de pós. Não necessariamente eu preciso fazer um pós-química somente no dia do alisamento. Então, o pós-química, o pós-química, ele vem para isso. Então, pós-química, o primeiro inicial vai ser no dia do alisamento, e aí você pode dar continuidade com mais algumas sessões. Então, o pré, ele vai prevenir ou diminuir danos, e o pós, ele vai repor o que aquela transformação química alterou no cabelo. Então, olha só essa visão que eu quero que você, cabeleireira, entenda. O que você vai fazer é personalizado e estratégico sempre. Pega essa visão. Olha o que eu trouxe aqui para você. Isso aqui é um ouro. Você vai criar os seus próprios blends, entregar com a sua assinatura. E isso vai ser uma força que você vai investir no seu salão. Então, os produtos Nátila te dá essa liberdade. É como se você estivesse criando ali um laboratório no seu salão. Então, é praticamente isso. Você está criando um laboratório no seu salão. Quando se fala em cabelo e transformação química, eu preciso entender que a transformação química ela vai agir exatamente nessa macroestrutura aqui, ó.
Macroestrutura. Vou fazer uma coloração, é aqui, ó, cabelo que vai agir. Vou fazer mechas, é nesse cabelo aqui, ó, que vai alterar. Vou fazer cor, é aqui. Vou fazer alisamento, é tudo aqui. Vou escovar e chapar, é aqui. Então, eu tenho aqui a macroestrutura capilar, que geralmente o cabeleireiro ele só está acostumado com córtex, cutícula e medula. Quando, na verdade, o cabelo é tudo isso daqui, ó. E muito mais. É tudo isso daqui e muito mais. Então, o cabelo ele vai muito mais além. Inclusive, as minhas alunas do FERC, que é a formação para expert em recuperação capilar, está no módulo de tricologia. Então, o cérebro dela está fervendo, o cérebro delas estão fervendo, tipo assim, de tanta informação somente sobre cabelo. Então, o cabelo, gente, ele é muito mais do que córtex, cutícula, medula, e a gente aprendeu a vida inteira que era só isso. E tudo que eu vou alterar no cabelo, porque quando a gente alisa, a gente está alterando o cabelo original. Quando a gente colora e deposita pigmento, eu estou alterando o cabelo original. Quando você faz descoloração mechas, você está alterando o cabelo original. Então, quando a gente faz toda essa alteração, eu modifico tudo. Então, por exemplo, alisamento, ele vai agir na queratina. Chapinha vai degradar aqui, ó, toda essa camada cuticular. Coloração vai remover exatamente no córtex. Mechas, as mechas, gente, a descoloração mechas é o procedimento químico que mais degrada o cabelo, porque ó, vem degradando tudo, a cutícula, melanina, córtex, até chegar. Por isso que tem cabelo que fica emborrachado. Você aplicou ali o pó descolorante. Se você não tiver cuidado no tempo e na força do peróxido de hidrogênio, da OX, esse cabelo fica extremamente emborrachado, elástico e pode até se desmanchar ali. Corte químico na hora. Vai puxar o papelote, vem e amexa tudo junto. Então, a descoloração é a química mais agressiva no cabelo. E aí, para cada tipo de processo, eu separei para vocês aqui alguns protocolos muito incrível. Eu só quero falar para vocês, eu só quero falar para você hoje somente dos produtos mais assertivos e aquilo que você mais vai ter resultado. Por quê? Se você gera resultado para o cabelo do teu cliente, você fideliza, você aumenta a sua carteira de cliente e você ganha dinheiro com isso. Entenda, a tua cliente, ela tá buscando, quando ela vai no seu salão, ela não tá buscando exatamente por você, ela tá buscando o resultado que você entrega. E o resultado que você entrega é a soma da técnica mais a matéria-prima que você utiliza para executar aquela técnica. Porque você precisa de uma matéria-prima para executar a transformação química aqui nessa fibra, porque não vai ser a água que transforma e não só fonte de calor. Precisa ter produtos químicos que vai alterar. E quem é essa matéria-prima? É os produtos que você utiliza. Então, existem produtos de péssima qualidade, existem produtos de altíssima qualidade, existem produtos medianos, tudo vai depender da fórmula, da formulação que você utiliza. E aí, a matéria-prima altera o resultado final. Se você vai usar uma técnica lá de transformação dessa estrutura aqui do cabelo e você usa uma matéria-prima de péssima qualidade, você tem um resultado. Se você utiliza uma matéria-prima que é mediana em relação à qualidade, você tem outro resultado. Se você usa uma matéria-prima de altíssima qualidade, você tem outro resultado. Você potencializa os seus resultados. Então, eu quero que vocês entendam isso. Por que que eu falo isso, Mari? Eu quero falar abertamente aqui com você que é cabeleireira. Eu já fui muito aquela cabeleireira que trabalhava comprando produtos muito barato, porque eu atendia na periferia, e aí as minhas clientes não queriam pagar um valor muito alto para fazer cabelo, então eu acabava comprando produtos baratos mesmo, porque ia casar com o valor que eu cobrava da minha cliente e eu ia entregar o resultado e não ia ter prejuízo. Só que aí
eu comecei a estudar e entender que os meus resultados também caíam a qualidade. Então, eu executava a técnica perfeitamente, mas a qualidade mudava pela matéria-prima que eu estava utilizando naquele cabelo. Os alisamentos, a qualidade dos meus alisamentos mudavam. Até uma simples escova. Você sabia que existe a diferença de você usar um levi ali com um reparador de qualidade e um levi e um reparador de péssima qualidade que você entrega uma finalização premium, você pode entregar uma finalização meia boca, só por causa da matéria-prima. Você tem a mesma técnica da escova. Você tem a mesma técnica, é você executando com a sua técnica, só que a matéria-prima que você utiliza impacta 50% o resultado final. E aí eu comecei a ver o quanto que era importante. Por isso que eu comecei a investir com força nos produtos Natura, ainda trabalhando na periferia e ainda cobrando um valor muito acessível para as minhas clientes. E aí eu me lembro que eu comecei a ver na prática as transformações dos meus resultados, que uma das primeiras coisas foi o boca a boca. Eu comecei a ganhar mais cliente porque os resultados começaram a mudar. Uma coisa que eu gosto muito dos tratamentos Natura é que ela tem um efeito long life, que é aquele efeito que a cliente vai lavar o cabelo em casa e ela vai continuar sentindo o sensorial aí pelas próximas 5 lavagens, pela tecnologia que tem dentro da máscara da Natura. E aí, quando a minha cliente lavava o cabelo em casa, nossa, Mari, meu cabelo tá tão tratado. Qual foi esse tratamento tão potente que tu colocou? Diferente dos outros, que só ficava tratado no dia no salão com a escova. E aí, quando a cliente lavava em casa, o cabelo estava do mesmo jeito. Então, a tua matéria-prima, ela vai alterar o teu resultado final. Lembra sempre, leva isso para a vida, porque até eu chegar nessa clareza mental que por mais que a minha técnica fosse boa, por mais que a minha execução fosse boa, mas a qualidade caía pelo fato da matéria-prima, que eram os produtos que eu utilizasse, ser mediano péssimo. Eu tive tanto prejuízo, perdi cliente, não o meu valor, a técnica que eu entregava não tinha tanto valor, é o meu nome que estava ali. Quando eu comecei a valorizar o meu nome, a minha técnica, a minha entrega, eu quero entregar serviço de qualidade, eu quero que a minha cliente venha, nem que ela pague um simples escova, mas tem que ser a escova com aquele sensorial incrível. Ela tem que dizer, a escova da Mari é diferente dos outros salões que eu vou, não sei o que é, eu sei que eu saio com cabelo macio, eu sei que eu saio com cabelo brilhoso. Eu, Mari, sabia que eram os produtos que eu utilizava da Natura que estava entregando esse produto, esse diferencial. A minha cliente não sabia. Então, a tua cliente, ela vai buscar, cabeleireira, o resultado que você entrega. E sempre você tem que aliar o seu resultado ao seu nome, porque você é uma marca pessoal, você tem que aliar esse resultado, sempre ser um resultado de qualidade, qualidade altíssima, ser excelente naquilo que você faz. E aí a matéria-prima ela vai promover essa alteração aqui. E aí hoje, como eu falei, eu preparei os produtos que eu mais tenho resultado. Essas transformações químicas, elas vão promover uma alteração de danos, que eu quero que você anote isso daqui. Olha, preste atenção, que isso daqui é topíssimo. Eu quero que vocês anotem isso daqui em nível de danos. Aí eu quero que vocês anotem assim, ó, N1, anota aí, N1, N2, N3 e N4. Então pode ser que a tua cliente, ela vai chegar e você vai olhar o cabelo dela se ela tá no N3. Eu já sei o que eu vou usar nesse cabelo. Nossa, isso daqui é uma cliente N4. Nossa, daqui é um cliente N5 ou N1. Então, olha só. O nível 0, que é o nível que o cabelo ele está saudável, os fios eles estão mais selados, e os cabelos mais macio e brilhante. Então, ele está lá no 0. Geralmente, isso é um cabelo saudável que passou por algum tipo de tratamento. Tratamento ou até alisamento. Por quê? Os fios estão selados. Mas quando eu falo selado, não significa dizer selado 100%, porque se essa fibra tivesse selada, ela não absorvia nada, nem água, quer dizer, esse cabelo nem se molharia. Então, ele é mais alinhado, nível 0. Esses cabelos aqui, a gente não vai se preocupar
tanto. No nível 1, a cutícula está levemente aberta, aí a fibra ela tá um pouquinho desigual e ela fica, quando a fibra ela tá desigual aqui ó, no nível 1, o cabelo ele fica com um toque levemente áspero. Então, olha só, pegou no cabelo da sua cliente, tá sentindo, ó, o cabelo ainda tá macio, o cabelo ainda tá brilhoso, mas ele tá áspero. Ele é um N1. Ah, eu quero que vocês anotem aí. Eu vou falar das máscaras que vocês vão tratar o N1. Pode ser que tenha cabelo amário, mas ele tá áspero e tem vários outros. Ele deve estar no N4, nível 4. Então, no N1, toda vida que você olhar para o cabelo do cliente, Mari, tá macio, não, Mari, ele tá brilhoso, ele tá com a cor controlada, porque não tá desbotado, mas quando a gente toca, ele tá áspero. Ele tá no nível 1. Nível 1. Então, eu quero que vocês comecem a observar isso. Nível 2. Nível 2. Vamos lá. No nível 2, as cutículas elas estão abertas. Ó, no nível 1 está levemente aberta. No 2 já está aberta e desalinhada. Isso significa dizer que eu já vou ter o cabelo com a fibra inchada. Quer dizer, um cabelo mais volumoso. Então, a fibra ela fica sensibilizada, ela fica com irregularidades, então ela vai acontecer, ó, toque áspero e dificuldade de pentear. Então, quando você vê um cabelo com a fibra inchada, olha só as características do N2, com a fibra inchada, com embaraçamento, sabe aquele cabelo que embaraça? Com embaraçamento, você vai ter aspereza, porque assim, ó, cada número, cada nível é a somatória dos anteriores. Então, agora eu tenho uma aspereza também, a somatória do 1, tá no 2. Eu vou ver essa fibra mais frisada, porque, ó, cutícula aberta e desalinhada. Então, às vezes com frizz, você verá nesse cabelo ele mais desalinhado, fibra inchada. Você verá nesse cabelo sensibilização. Você verá nesse cabelo toque áspero e você verá dificuldade de pentear, ele vai embaraçar muito. Nível 2, N2. Então, é aquele cabelo N2. E agora a gente vem para o N3, que é quando o cimento intracelular já está exposto, quer dizer, não tem mais essa camada cuticular. Então, o cabelo ele tá mais danificado, ele é opaco, é aquele cabelo que você trata e não dá o brilho. Tá com toque áspero. Geralmente esses cabelos aqui estão com grau de elasticidade comprometido. Então, eu tenho um cabelo com grau de elasticidade comprometido, sensibilizado, toque áspero, sem brilho, às vezes com a fibra inchada e frisado. Eu tenho, ó, no nível 3, eu tenho a somatória dos novos indicativos associado aos indicativos do no nível 2 e aos indicativos do nível 1. Então, eu preciso entrar nesse cabelo aqui com tratamentos estratégicos. E no nível 4, córtex exposto, cabelo totalmente unificado, fibra capilar estritamente opaca e com erosão profunda. Esses cabelos, eles têm uma maior fissura. Então, o nível 4 já é aquele cabelo elástico e emborrachado que quebra ao toque, altamente sensibilizado. Se esse cabelo não está emborrachado nem elástico, ele não está no nível 4. Provavelmente, ou ele está no 3 ou ele está no 2. Então, para cada nível, eu vou ter um tratamento específico. E quando eu avalio os níveis, eu vou identificar se eu consigo fazer transformação química nele ou não. Imagina você pegar um cabelo nível 4 e tentar alisar, nem cutícula tem. Imagina você pegar um nível 4 e tentar fazer uma coloração ou fazer uma descoloração. Não tem como. Não, você não vai conseguir. Então, olha só a importância aqui para você entender os tipos de danos nesse cabelo. E aí, quando você começar a treinar,
você vai começar a olhar para o cabelo, bater o olho no cabelo e esse daqui é um N2. Eu já sei que eu vou entrar com esse blend aqui da Natura. Ixi, esse cabelo aqui é um N3. Eu vou entrar com esse blend aqui da Natura. E aí, quando fala tipos de danos, você pode ter danos químicos, que são os danos ocasionados por processos químicos, mechas, coloração, alisamentos, alcalinos ou ácidos. Pode ser danos térmicos, que isso daqui também está crescendo muito entre nossos clientes. Danos térmicos promovido pelo próprio profissional cabeleireiro, que prancha demais de uma maneira errada, ou a pessoa que não consegue manusear ali o calor do secador, então em algumas determinadas áreas ali promove essa oxidação da cor, faixas avermelhadas, faixa acinzentada, faixas esverdeadas, apenas só encostou o bico do secador. O secador super potente e quente promove um dano térmico naquela região. Danos por tração, aí são as próprias clientes que prendem o cabelo com xuxinha, fazem muito coque, e aí a forma de pentear esse cabelo, de desembaraçar esse cabelo, então acaba gerando uma fragilização na estrutura desse cabelo. Então, é um tipo de dano por tração. E os danos pela erosão, a erosão capilar, que foi justamente esses danos aqui, ó, os níveis de erosão capilar. Erosão capilar é o nível de cutículas danificadas. Então, eu tenho esses tipos de danos que os tratamentos pré e pós-químicas irão tratar, podendo tratar ou prevenir esses tipos de danos aqui. Os danos químicos, como eu falei para vocês, eles são promovidos, eles são ali feitos no cabelo da cliente através da química de mechas, químicas de descoloração, de coloração. Ele pode ser promovido por alisamento alcalino ou ácido, tudo que vai promover uma alteração na estrutura, macroestrutura capilar, pode promover um dano químico. Aí esse dano foi ocasionado por uma química. Por isso, gente, a importância, olha só o que eu vou te falar aqui. Olha só o que eu vou te falar, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Por isso a importância de você trabalhar com produtos de qualidade. Porque, gente, o alisamento, a descoloração, ele vai gerar uma transformação química. Só que dentro desse produto pode ter ativos de proteção capilar, que vai, ao mesmo tempo que está alterando, está tratando, está minimizando. Então, tome muito cuidado com produtos que você compra em sites, produtos baratos demais, porque quem entende de cosmetologia sabe que a produção de um produto com qualidade não é barato. Hoje mesmo eu estava conversando com um cabeleireiro que ele estava falando assim, Mari, eu usei a Nutrifab e o resultado tá totalmente diferente. Ele era muito resistente a utilizar a Nutrifab da Natura, que ele achava que eu só queria vender produto para ele, alguma coisa assim. E aí ele disse assim, a orgânica, ele disse a marca, que é uma marca boa, né? Que eu uso dessa marca, ela alisa, só que ela deixa o fio mais enrijecido. E eu usei a Nutrifab e eu percebi que alisou e não ficou dessa forma enrijecida. E aí eu fui explicar, porque a Nutrifab tem o Mystic Olhos, tem os silicones amínicos, que vai entregar sim um alisamento, mas vai entregar proteção de cor, preenchimento de fissura, emoliência, brilho, maciez, durabilidade nesse alisamento, nesse toque sensorial de brilho, maciez. Ele ficou encantado. Quer dizer, ele teve que ver na prática. Na prática. E aí, quando você compra produtos orgânicas de R$ 50 em sites, compra produtos baratos demais, você acha mesmo que essa matéria-prima, ela é uma matéria-prima de qualidade? E eu já fui, sim, essa cabeleireira que comprou produtos baratos, porque atendia na periferia, a cliente não queria pagar, eu não conseguia investir em bons produtos, até que eu entendi que os meus resultados estavam sendo péssimos. Eu tinha uma excelente técnica,
mas o resultado era péssimo por causa da matéria-prima errada que eu estava utilizando. Mário, o que é essa matéria-prima que você tanto fala? É os produtos de cabelo que você utiliza, é os produtos cosméticos que você utiliza. Quando você escolhe uma orgânica para fazer um alisamento, você está escolhendo uma matéria-prima para executar a sua técnica. Quando você escolhe um pó descolorante, você está escolhendo uma matéria-prima para executar a sua técnica de mechas. Quando você escolhe uma coloração, você está escolhendo uma matéria-prima para executar a sua técnica de coloração. E você deveria ser extremamente rígida na escolha da qualidade. Eu sempre dou o exemplo. Vamos dizer que você tem duas blusas. As duas blusas é da mesma cor e do mesmo modelo. O que muda é a qualidade do tecido. O tecido vai ser a matéria-prima. Então, as duas costureiras escolheram matérias-primas diferentes, tecidos diferentes e produziram o mesmo modelo de blusa. O mesmo modelo, a mesma cor. Só que na hora que a pessoa veste, o caimento fica diferente. As costureiras usaram a mesma técnica de produção da blusa, usaram o mesmo desenho da produção da blusa, só que o tecido muda a qualidade final, quer dizer, a matéria-prima. Então, muda a durabilidade da blusa, muda a estrutura, o caimento do corpo, só para você ter uma noção. As costureiras podem ser expert, as costureiras podem ter feito divinamente bem essa blusa, escolher os modelos mais lindos, mas o tecido muda a qualidade da peça. Do mesmo jeito, é a sua técnica. O produto que você usa muda a qualidade da sua técnica. Então, eu quero que vocês abram a visão, o entendimento de vocês em relação a isso. Danos térmicos são produzidos por ferramentas que vão gerar calor no cabelo, que vão levar calor. Secador, chapinha, babyliss, geralmente os danos térmicos eles promovem queima cuticular, desbotamentos e cortes térmicos. Isso pode ser promovido pelo profissional ou pode ser promovido pela própria cliente. Danos por tração, foi aquilo que eu falei. Pode ser aí a maneira, até quando você está pranchando assim, ó, você prancha, você olha para o chão cheio de cabelo. É um dano por tração. A maneira de como essa cliente desembaraça esse cabelo, ela desembaraça sem paciência, de baixo para cima, o cabelo todo embaraçado. Quando ela olha para a escova, cheio de cabelo. Quando ela olha para o chão, cheio de cabelo. Danos por tração. Pode ser a maneira de como ela prende. Tem clientes que fazem muito coque aqui, né? Esse coque alto. Aí quando ela solta, tem assim, ó, uma faixa de cabelinhos pequenininho aqui, ó. Isso aqui é quebra. Quebra por tração. Aquela cliente que puxa muito cabelo para fazer um rabo de cavalo, ela tem essa frente mais pequenininha, que às vezes ela acha que é um baby hair, é um dano por tração. E aí eu separei os principais produtos para vocês utilizarem como um blend. Vamos lá. Eu sempre falo que esse quarteto aqui, ele é aquele quarteto que todo cabeleireiro seria importante ter no seu salão. É importante ter, muito importante você ter esse quarteto no seu salão. Porque ele é aquele SOS, aquele salva-vidas que você teria que ter no seu salão se você trabalha com processos químicos. Quando eu estou falando de processos químicos, eu não estou falando de eu estou falando aqui de processos químicos, eu não estou falando de só alisamento, mas estou falando de mechas, eu estou falando assim de várias coisas. Tudo que promover transformação química. Então vamos lá. Eu tenho aqui proteínas. Ó, a reposição de carbono da Nátila, o que é que ela tem dentro dessa máscara? Ela tem a proteína do trigo, eu quero que você anote aí, que é uma das proteínas mais regeneradoras capilar. Tem milho e tem soja. A proteína do milho e a proteína da soja, ela promove uma retenção hídrica, milho e soja.
uma retenção hídrica, de umidade da fibra, que é isso que a fibra precisa. Então, eu consigo reter, mas eu também consigo reter todos os ativos que virão em seguida. Então, eu tenho um trigo, milho e soja, só que eu também tenho creatina. Dentro tem também o fio derme vegetal, que é um ativo patenteado pela Nátila. Então, tem o fio derme. O fio derme, ele promove a religação entre os aminoácidos. E aí, aqui, esses ativos existentes nessa máscara carbono vai promover esse sensorial que um cabelo às vezes emborrachado, elástico está precisando, mas ele também promove um preenchimento molecular. O cabelo ele fica mais encorpado, o cabelo ele fica mais denso. Então, essa máscara aqui, ela é aquela máscara indispensável, principalmente por causa dos cabelos de hoje em dia. Então, gente, quando eu uso carbono nas minhas clientes, o fio dela fica mais encorpado. Então, por exemplo, pós-alisamento eu gosto de usar muito porque a chapinha ela afina muito o cabelo. O ácido e a chapinha afinam muito o cabelo. Então, a carbono ela vem com esse encorpamento. As clientes de hoje em dia chegam com muita quebra localizada. A gente molha o cabelo da cliente no lavatório, já tem aqueles fios lá no lavatório. Então, o carbono, ele encorpa o cabelo. Você vê aquele resultado na primeira aplicação. Ele encorpa, ele gera emoliência. É uma reposição de massa potente, mas eu gosto também de carbono porque ela é efeito teia, eu só uso um pingo de produto, então ela me entrega muita rentabilidade quando se fala carbono. Então, para processos químicos, a carbono é potente. De todos esses produtos que tem aqui, ó, tem quatro, tá vendo? A carbono é a mais potente. Aqui tem quatro. A carbono é a mais potente. Vocês podem utilizar ela para tudo. Ela preenche tanto o cabelo que se você for utilizar no pré-alisamento pode atrapalhar. Por isso que eu sempre falo, ou usa carbono uma semana antes, ou usa carbono no pós, no mesmo dia do alisamento, só que no pós. E aí tem a lunática estelar, que ela é riquíssima em óleos, então ela tem o óleo de rosa mosqueta, o extrato de nós, então assim, tem extratos, mas o que eu mais amo nela é o óleo de prímula, que ele é extremamente um regenerador cuticular e tem ação antioxidante. Então, nessa máscara eu tenho óleos, eu tenho extratos e eu tenho ômegas. Então, olha só essa junção. Só que ela também vem com microesfera. Quando você olha a máscara estelar, você vê umas bolinhas nela. Essas bolinhas são microesferas que vão potencializar o efeito da máscara. Então, são microesferas de ativo de tratamento que potencializa. Então, lunática estelar, ela vai entregar todo o processo de regeneração cuticular, que é o processo que a chapinha e o pó descolorante remove no cabelo. Então, olha só, eu tenho aqui, gente, uma junção poderosa de duas máscaras. Eu tenho aqui uma junção poderosa. Eu tenho proteínas e eu tenho lipídios. Eu tenho proteínas e eu tenho aqui lipídios. Lembra que eu falei para vocês que o que é que o alisamento ele vai gerar de alteração? Proteínas e lipídios. Então, um blend poderoso pós-alisamento, essas duas máscaras. Um blend poderosíssimo pós-mechas, essas duas máscaras. Então, eu estou falando de danos químicos. Olha só, danos promovido por processos químicos, que é um dos danos mais terríveis. Então, quando eu falo danos químicos, vai englobar mechas, coloração e alisamento. E aqui eu tenho mais outros dois produtos que também vai atuar. Ó, isso daqui atua no grau de elasticidade. Essa junção, esse blend, ó, reposição de carbono, que é da mesma linha de carbono, só que aqui é um gel. Enquanto isso é uma máscara, esse aqui é um gel com os mesmos ativos. E aí o gel, ele tem nanomolécula, ele permeia nessa fibra desse cabelo.
Então, ela permeia mais a fundo. E aí, você vai fazer um blend com Extreme Acid, que é um acidificante, só que ele possui o Rhodiola Complex, que é um complexo de proteína. Então, olha só, eu estou entregando aqui, ó, uma bomba de proteína com acidificação. E aí, é aquele cabelo que você pranchou demais, e quando você molhou no lavatório, sentiu que ficou meio elástico. Essa bomba aqui, ó, você vai fazer a junção dessa bomba aqui, tipo de infusão proteica. É aquele cabelo que na hora da descoloração, você abriu o papelote, ele tá emborrachado. É essa bomba aqui, ó, de infusão proteica. E aí vai ter cabelos que vocês vão fazer isso daqui, ó, e ó, vai fazer a junção dos dois. Gente, esse blend aqui, se você for juntar esse blend aqui, só pode ser feito a cada 15 dias ou um mês, tá? Porque é muito forte. Você vai fazer a somatória. É muito forte, então tome cuidado. Façam só a cada 15 ou 30 dias. E aí venda como um blend power no seu salão, tá? Dos blends mais fortes existentes da Natura, a junção dessas quatro máscaras. Então, como a Mara é um cabelo que ficou elástico, a Mara é um cabelo emborrachado, a Mara é um cabelo que tá com corte químico, corte térmico, a Mara é um cabelo que tá passando por, tá assim, bem severo, um dano bem severo. Você vai fazer o blend dos dois, ó, carbono e o extreme. Você vai fazer o blend aqui, ó, reposição de carbono e gel, tá? É o gel, não é a máscara. E o Extreme faz um blendzinho, aplica no cabelo, aplica na região que tá elástico, emborrachado, com quebra. Espera 10 minutos. Agora eu vou dar a minha sugestão, que fica a seu critério. Eu sempre gosto de falar isso. As máscaras, os produtos da Natura são micromolécula. Você consegue com 10 minutinhos o efeito. Mas eu, Mari, em alguns cabelos deixo 15. E eu ainda enluvo porque eu percebo que tem mais absorção. Precisa enluvar os produtos da Natura? Precisa deixar 15 minutos? Não, mas eu, Mari, na prática, vejo que o enluvamento entrega uma absorção maior, esse cabelo fica extremamente emoliente e eu deixo, às vezes, 15 minutos, porque eu quero que esse cabelo absorva bem. É obrigatório você fazer isso na prática? Não, mas eu estou deixando a sugestão para você. Se você pode fazer um teste, faça um teste enluvando e às vezes tendo cabelo que você deixa uns 15 minutos e aquele outro cabelo que você não enluva, deixa 10 minutinhos. Faça um teste para você ver a diferença do resultado. E aí você vai deixar, ó, 10 a 15 minutos, enxágua 100%, e aí você vai fazer um blend da máscara carbono com a máscara estelar e vai aplicar nesse cabelo. 10 a 15 minutos também. Aí em luva ou não, fica a seu critério. E aí, esse quarteto aqui, ó, você só pode usar a cada 15 dias ou a cada 30 dias, porque é muito potente. Então, para processos químicos, eu tenho esse quarteto aqui, eu tenho esse quarteto aqui no meu salão. Eu sempre falo assim, ó, a hora do lavatório é a hora que o cabeleireiro mais se apega com Deus. Pois é, aí quando você tiver que se apegar com Deus, você lembra desse quarteto. E o melhor, sabe o que é? Que a gente consegue utilizar ele separadamente. Por exemplo, quero vender só uma reposição de massa, carbono, quero vender uma reposição lipídica potente que tenha extratos ômegas e óleo estelar. Posso usar o gel de carbono para fazer uma escova bem selada com efeito de botox. E posso usar só o acidificante em cabelos que estão ali com perto do grau de elasticidade. Lembra que eu falei que os produtos da Natura, eles dão a liberdade de conversar entre si, a gente consegue fazer nossos próprios blends? É exatamente isso. Vou dar outra dica aqui, ó. Tem cabelo que eu uso, por exemplo, aquele cabelo bem poroso. Sabe o que é que eu faço? Uso estelar e adiciono o Extreme. O Extreme ele vai alinhar a cutícula, porque o cabelo poroso ele tá com a cutícula mais dilatada. E aí quando eu venho com a máscara com blends de óleos e extratos e ômega e adiciono nessa máscara aqui o Extreme, menino, esse cabelo fica emoliente, brilhoso. Eu potencializo a minha máscara. Então, assim, eu tenho um resultado maravilhoso. E quando o cabelo tá mais fragilizado, eu adiciono Extreme dentro da Carbono.
Então, você consegue fazer essa conversação entre os produtos. Por isso que eu falo, os produtos da Nath entregam um diferencial. E aí, quem decide qual blend utilizar? Você. Por isso que eu falo, isso é um diferencial que ninguém vai conseguir te copiar. E aí, eu tenho aqui no ação anti-enxofre. Esse protocolo aqui, pessoal, é aquele protocolo que você pode utilizar quando você fizer o alisamento e sai aquele cheiro de enxofre e você não sabe como resolver. Como você vai resolver? Como que você irá resolver? Vamos lá. Higienização, shampoo neutralize, e aí você faz um blend rapidinho, ó. Ampola, o extreme e banho de ouro. E aqui você vai fazer esse blend lá no lavatório mesmo. Vai aplicar em luva mecha-mecha, deixa de 10 a 15 minutinhos e enxágua. E aí esse cheiro de enxofre, ou ele vai diminuir ou ele vai sumir total. Então tem cabelos que você vai fazer esse blend aqui que diminui totalmente. E tem cabelos que você só vai diminuir. Então, ação anti-enxofre. Agora vamos lá nesse daqui. Esse protocolo, que é um dos protocolos mais tops, esse protocolo aqui, que é um dos protocolos mais tops, eu falo assim, que de higienização você consegue rentabilizar com esses protocolos demais. Você pode utilizar um desses dois nomes aqui. Eu quero que você coloque em prática no seu salão e venda e fature com esse protocolo. Então, você pode usar ou protocolo detox, ou protocolo desintoxicação, ou protocolo desmentalização. Esse protocolo ele vai entrar sempre com um protocolo preparatório, seja para um simples tratamento, alisamento, mechas, ele vai entrar como preparatório de química ou preparatório de tratamento. Eles promovem a higienização, ele promove desintoxicação, remoção de halogênicos do cabelo, parafina, parabeno, pretolato. As clientes já chegam com muito acúmulo residual de levi, de gel, de reparador, de óleos. E aí você vai entrar o Bioquerate, que é esse shampoo, que é o shampoo esse daqui, ó, shampoo detox, ele possui o Elementol, que é um antifungicida e antibactericida, e o EDTA. Então, ele limpa e ele oxigeniza também essa fibra e ele é antibactericida e antifungicida. Olha, o couro cabeludo é excelente. E esse daqui, que é o meu queridinho, se fosse para escolher ou Bioquerate ou Vega, eu diria o Vega, que ele é meu queridinho. Ele possui o Quarticus, que é as microesferas, então ele é esfoliante. Ele possui o Fiber Detox e ele tem um efeito mentolado. O Fiber Detox, ele é um ativo desintoxicante e desmetalizante. Então, ele promove o arraste, a remoção de residuais cosméticos, de metais halogênicos, como parafina, parabenos, pretolatos, sem promover a abrasividade, que eu não quero, principalmente se você pegar um cabelo que está com erosão. Só que ele também tem um efeito mentolado. Então, eu consigo usar em tratamentos, aplicando no couro cabeludo e gerando aquela experiência. Então, eu posso aplicar e fazer aquelas massagens assim, circulatórias. Nossa, sua cliente vai amar. E aí, eu faço um blend. Você vai fazer o blend dos dois shampoos e aplicar na fibra do seu cabelo. Gente, cliente que foi para piscina e foi com o cabelo esverdeado, cliente que está com cabelo extremamente oleoso, pesado, e você quer entregar leveza. Cliente que você fechou um pacote lá de cronograma, de protocolo, de terapia, e você precisa desmetalizar essa fibra porque você não sabe o que essa cliente está usando em casa. Você não sabe o que essa cliente usou em outro salão, é uma cliente nova. Eu sempre falo para as minhas alunas, cliente nova, o primeiro protocolo tem que ser detox.
você tem que se certificar que essa fibra realmente está livre de todos os halogênicos, de todo tipo de residual que possa gerar incompatibilidade com o alisamento, com o tratamento que você vai fazer. Imagine, chega um cliente que está com o cabelo extremamente carregado de residuais de cosmético para fazer um tratamento. Você acha mesmo que esse tratamento ele será absorvido se essa fibra estiver carregada? Se essa fibra tiver com efeito de ação filmógena? Não vai estar, gente. Então, o protocolo de detox, desintoxicação, desmetalização vai ajudar a limpar essa fibra sem promover a abertura cuticular que o antirresíduo ele promove. Então, o antirresíduo ele potencializa a erosão capilar. O shampoo dilatador de cutícula promove a erosão capilar. Então, você vai precisar limpar, mas sem promover uma erosão capilar. Shampoo Detox. E aí, as minhas alunas estão faturando com esses protocolos. Elas vendem pré-alisamento, pré-início de combo de iconograma, pré-mechas, elas estão utilizando e ganhando mesmo dinheiro fazendo esses detox. Não, e o melhor desses dois shampoos é que eles são shampoos em gel, então a gente consegue diluir eles. Vocês não têm noção, não, como é que eu só vivo diluindo esses shampoos. Então, 1 litro eu faço vários. Eles são em gel bem concentrado. Quem utiliza ele sabe o que eu tô falando. Que quando você abre, que você coloca na mão, ele é tão concentrado que você dilui e você consegue fazer assim, ó, várias lavagens com ele. Então, ele é um shampoo que você consegue fazer pré-mecha, pré-alisamento, pré-tratamento, pré-tudo. Perfeito. Quando se fala em protocolos, quando se fala em protocolos de corte térmico ou corte químico, que eu sempre falo que uma das piores coisas que pode acontecer com a cabeleireira, ela é promover um corte químico ou um corte térmico no cabelo da sua cliente. Isso mexe com o psicológico da cabeleireira, isso mexe com a autoestima da cabeleireira, isso mexe com a capacidade até de ela achar que ela não é capaz. E o corte térmico, o corte químico, em alguns tipos de cabelo, não tem mais solução, dependendo Boa do noite, que Mari. está. Oi? Tudo bem? Boa noite para todos. Eu tô com a câmera desligada, mas eu tô aqui, tá? Qualquer coisa pode me chamar. Tá bom, então. Tá. Então, o corte térmico ou o corte químico, ele pode, dependendo do grau, em alguns cabelos, não tem mais solução, dependendo do grau. Só o que é que você pode fazer? Vamos dizer que você tá com um cabelo que, poxa, mas não tem mais solução, vai quebrar. Você pode minimizar essa quebra, esse cabelo de saltar o comprimento. Então, você consegue segurar o mais rápido, se você consegue segurar assim o máximo possível, até esse cabelo ir ganhando comprimento e você ir cortando essa parte que tá danificada. Vamos lá. E tem cabelo, não, que você consegue recuperar sim, recuperar esse cabelo do corte térmico. Eu separei para vocês aqui o protocolo que eu acabei de falar para vocês do corte térmico ou químico. Ele também vai se encaixar. Entra com shampoo Neutralis, que é um shampoo que tem um pH mais baixo. Ele já vai entrando acidificando um pouco essa fibra, quer dizer, estruturando esse cabelo. Eu não posso entrar em um cabelo que está com corte térmico ou químico com shampoos abrasivos. Então, eu vou entrar com o shampoo mais acidificante naquele cabelo que está com corte térmico ou químico. Fazer o blend, ó, olha só a bomba que eu disse aqui, ó, proteica, extreme acid e gel selante, aplico. E depois venho com o blend de carbono e lunático. Então, aplico aqui, eu aplico o extreme e gel, faço um blendzinho e aplico mecha a mecha. Deixo o tempo de pausa, enxago e venho aqui com o meu segundo blend, carbono e lunática estelar. Faço mais um blendzinho, deixo o tempo de pausa e enxago. Gente, vocês não
tem noção do que isso aqui faz, que é um milagre, sabe? E aí, se a tua cliente tá com corte térmico ou químico, aí ela faz isso aqui semanal. Porque aí é um cabelo que está pedindo uma reestruturação. Se é um cabelo que não está pedindo reestruturação, ele tá fraco, Mário, mas ele não tá emborrachado nem elástico, aí você faz até há 15 dias esse protocolo, ou um mês. Mas é um cabelo que está passando por corte térmico ou químico, aí você vai entrar com esse protocolo pós-química, né? Porque pré você não vai fazer nenhuma química depois em um cabelo que está elástico ou emborrachado com corte térmico ou químico. Então, ele sempre será um pós o processo que danificou esse cabelo. Então, isso daqui, gente, salva o teu emocional. Sério mesmo. Porque, ó, só quem já danificou um cabelo sabe como se sente, sabe como isso é frustrante. E já aconteceu uma vez de eu danificar um cabelo. E aí, um desses cabelos, eu não tinha produto de qualidade, gente, isso é tão triste. Eu não tinha produto de qualidade no meu salão, sério mesmo. E eu me lembro que nesse dia eu fiquei, meu Deus, que produto eu vou usar? Eu sabia que os produtos que estavam no meu estoque não eram produtos de qualidade. Eu sabia que não ia parar. E aí, eu fiquei muito triste comigo mesmo. Então, nessas horas, a gente vê a importância de a gente ter um bom produto, a gente ter um bom estoque, a gente ter conhecimento. E uma segunda vez que aconteceu do cabelo da cliente ficar elástico, ele não quebrou. Ele não veio na minha mão. O primeiro veio, o segundo não veio. Mas só que o segundo ficou elástico no lavatório. E aí, meu bem, eu tinha os produtos. Então, eu tive. Então, e os produtos, inclusive, foram esses quatro aqui, ó: o Extreme, o gel, o carbono. Isso lá na periferia. Eu não tinha muito produto da Natura, só tinha só esses daqui, praticamente. Era esses quatro separados e a linha Bioquerate. Então, eu tinha aqui, ó, esses quatro e a linha Bioquerate. Gente, vocês não sabem o alívio que é você ter a solução ali. E aí eu fiz o blend, usei esse blend primeiro, 15 minutos, e depois enxaguei, usei esse blend. Gente, o cabelo da cliente estabilizou. Eu sempre falo que isso daqui é o quarteto salva-vidas. Todas as minhas alunas eu falo, gente, é importante você ter esse quarteto. Então, corte térmico ou químico, você consegue entrar com esse protocolo aqui. Vamos lá. Esse daqui é um dos protocolos mais comercial que sai no salão. Sério, é aquele tratamento que você consegue tratar o nível 3. Então, aqui, ó, vai ser. Lembra dos níveis de erosão que eu acabei de falar? Esse daqui vai ser o N3. Esse daqui você trata o N3. O nível de erosão capilar N3. Além de você tratar, porque você vai tratar de forma regeneração cuticular e cutícula externa e interna, própria cutícula, você ainda vai entregar um brilho intenso, porque você faz a junção de Hydra Revit, que tem um extrato de banana e mel, que é maravilhoso esses extratos. Quem usa Hydra Revit sabe o que eu tô falando, que é resultado na primeira aplicação só com a máscara. Gente, se vocês tiverem a oportunidade, só façam esse blend. Depois me chama lá no direct no meu Instagram, que é Mariane Salles Oficial, e fala para mim qual foi o resultado que você teve. Ó, Hydra Revit, banho de ouro, que tem ácido hialurônico, que é extremamente humectante, argante semidelíneo, associado com a estelada lunática, ó, que tem os óleos, os extratos e os ômegas. E o maravilhoso estrela da casa, o óleo de açaí Tropical Essence. Faça esse blend aqui lá no lavatório, aplica em luva até esse cabelo ficar emoliente, desmaiar, deixe de 10 a 15 minutos. Se tiver vapor de ozônio, coloca e me fala depois.
Não, e sabe qual é o melhor? É o efeito long life, que a tua cliente vai ter várias lavagens. E aí ela vai sentir esse mesmo sensorial em casa. As próximas 5 lavagens aí. Esse daqui é aquele protocolo de encantamento. E ele não é só uma maquiagem, ele realmente entrega regeneração cuticular. Então, é um tratamento top. Quem utiliza aqui uma dessas máscaras já sabe o que eu estou falando. Então, toda vez que você quiser entregar brilho, regeneração cuticular, cheiro, maciez, vocês conseguem trabalhar o N3 com esse protocolo aqui. Potencializadores de recuperação capilar. Lembra que eu falei sobre as erosões? Quando você trabalha com erosão, você precisa entender que a cutícula ela é extremamente importante. Então, os potencializadores, quando eu indico potencializador para minhas alunas, o que é que eu falo? Aquele produto que é potente e que entrega resultado imediato. Porque tem cabelo, gente, que não dá para esperar 4 sessões, não. 2, 3 sessões, não. Eu preciso daquele produto coringa que entregue o resultado. Então, por exemplo, o óleo de açaí, ele é um óleo concentrado de açaí e ele tem silicones amino. Então, esse óleo, o que é que esse óleo ele vai entregar para você? Esse óleo, ele vai entregar emoliência. Então, sabe aquele cabelo rígido, que sem movimento? Ou aquele cabelo muito áspero? Gente, pode usar o óleo de açaí. Ele vai entregar emoliência. Então, eu quero aquela emoliência no fio. Eu quero que aquele fio desmaie, né? Quero que ele realmente fique bem molinho, aquele fio. Pode colocar óleo de açaí. Você quer aquele brilho, você pode usar óleo de açaí. E aí, ele é coringa. Ele é um óleo, ele não é um reparador de ponta. Ele é um óleo concentrado. Então, você consegue utilizar, ele é muito versátil. Você utiliza ele para tudo. Lá no meu salão, eu sempre falo, são 3 produtos que eu só falta beber no meu salão. O óleo de açaí é um desses 3 produtos. Então, o óleo de açaí, o que é que ele vai promover no cabelo? Emoliência, brilho, permeação cuticular, proteção cuticular. Como que você pode usar o óleo de açaí? Um pré-poo que você faz ali na cadeira da sua cliente. Aí, ó, lembre-se, é fechamento ali de venda com a cliente, tá? Você vai vender os protocolos que vocês vão utilizar. Pré-poo no cabelo da cliente, 15 minutinhos antes, você pode usar ele assim. Você pode usar ele diluído a máscara, colocado em máscara para potencializar, igual como eu falei aqui para vocês, ó, nesse protocolo. Olha onde é que ele tá. Eu vou fazer um blend dele. Gente, ó, se você, sério mesmo, quem tem esse óleo de açaí, usa nas máscaras, potencializa as máscaras com ele para vocês verem, é um caminho sem volta. Vocês podem colocar na máscara, vocês podem fazer um blendzinho que eu amo também, que eu pego ele e coloco junto a um Levi na hora da escova e passo no cabelo da cliente para escovar. O deslizamento é surreal, o brilho e o cheiro, que ainda você ainda consegue vender para seu cliente, se você quiser vender. E você pode usar como reparador de ponta, mas ele não é um reparador de ponta, ele é um óleo, mas você pode vender como usar no final como reparador de ponta, que não promove peso. Então, olha só, ele é versátil. O Bi-Freeze, que é o potencializador, assim, que eu uso também para quase tudo. Eu dei um curso de alisamento aqui em Fortaleza, esse domingo agora. Gente, eu usava o Bi-Freeze para tudo no cabelo. Usei o Bi-Freeze como protetor térmico na hora da escova e da chapinha. Usei o Bi-Freeze nos alisamentos dos cabelos das modelos que estavam só retoque. Usei no comprimento, porque ele é uma máscara líquida de 11 óleos. Usei no lavatório como pós-alisamento, porque eu queria dar o efeito de liso espelhado, e ele dá esse efeito, ele entrega brilho, cheiro e maciez. E usei no final como protetor térmico para finalizar o cabelo ali, e apliquei ele como levi. Então eu uso ele para tudo. Quando chega cliente no salão,
que quer fazer apenas uma escova especial, sem tratar, e eu quero gerar um encantamento, eu jogo By Freeze. É 5 minutinhos de ação. Ele é uma máscara líquida, misturada, emulsificada, a água vira um creme. Então, a rentabilidade, isso daqui é surreal. Muito brilho e muita maciez e cheiro. Então, é um potencializador que é efeito instantâneo e que é rápido. Então, ó, potencializadores, entendeu? Vai potencializar o efeito de qualquer coisa que você esteja fazendo. Gel selante, lembra que esses dois, o Extreme e o gel de carbono, eles estavam como potencializadores na recuperação capilar. Isso daqui vocês utilizam ele no tratamento. O gel, como que eu gosto também de usar o gel fora a misturinha com acidificante? Para fazer uma escova. E aí, se você pranchar esse cabelo, fica parecendo que você fez um botox. Então, isso daqui é vida. O Extreme Acid, que ele é um acidificante. Então, misturada a máscara, toda vida que você quer entregar alinhamento, ó, o que que é um cabelo poroso? As cutículas abertas, dilatadas. Então, isso causa inchaço, frizz e opacidade, falta de brilho. Quando você entra com o Extreme, ele alinha essa cutícula. Quando ele alinha essa cutícula, o cabelo desincha, o cabelo entrega maciez e o cabelo reflete brilho. Então, eu sempre utilizo ele para potencializar um tratamento de um cabelo poroso. É incrível. E o silicone da Prime Solution, que é o Oil Control, que é um blend de silicones reconstrutores. Então, eu utilizo esse silicone aqui, às vezes, para fazer uma escova. Boto ele junto, coloco ele junto a um levi e fica maravilhoso o deslizamento. E finalizador. Então, potencializadores é aquele produto que eu preciso do resultado imediato, mas que são potentes porque são concentrados que me entregam resultado assim que eu aplico. Então, de potencialidade, ó, hoje nessa aula, eu quero que você entenda uma coisa, a Nath, ela tem mais de 100 produtos. Eu estou te trazendo os mais multifuncionais, os mais versáteis, que você utiliza para tudo e que são os mais assertivos, para você ter os seus resultados. Vamos lá. E esses daqui são os potencializadores de reconstrução cortical, aquele cabelo quebrado, emborrachado, elástico, que você está precisando assim. Mari, eu já estou usando esse tratamento, mas eu preciso potencializar ele. Olha só quem está se repetindo aqui, ó. Reposição de carbono, Extreme Acid. E aí entrou também a queratina líquida e a terceira estrela, que eu falei que era 3 produtos. Cistina líquida utilizo para tudo. Ela é um aminoácido líquido. Então, esse aminoácido líquido consegue permear melhor no córtex. Então, pré-tratamento eu aplico, lavo e aplico cistina e por cima a máscara. Uma escova, pré-alisamento na cadeira, tipo, o cliente sentou na cadeira, já tá lá com o cabelo preparado, aplico cistina líquida e por cima orgânica. Gente, vocês não têm noção da força que essa cistina entrega. E aí, às vezes, eu faço um blend e eu vendo como pré-química líquido para minha cliente, que é a aplicação da queratina e cistina juntos. E aí, se você, Mari, posso usar esses 3 produtos no mesmo cabelo? Sim. Você pode aplicar queratina e cistina. Isso é o que eu encontrei na internet. Você pode utilizar o blend de queratina e cistina junto, e por cima você pode aplicar a reposição de carbono extreme. E aí, meu filho, é uma reconstrução cortical poderosíssima. Poderosíssima. E o que eu gosto nisso tudo, quem está aqui desde o começo da aula, é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês têm uma marca, Nátila, que te dá a liberdade de criar os seus próprios blends, de colocar os seus próprios nomes dos seus blends no seu salão, que te entrega o educacional, que te entrega treinamento, que te entrega produtos de qualidade.
E isso se torna uma força se você souber utilizar no seu salão, na sua região. Imagine você ter essa marca que os produtos conversam entre si e que você vai ser a autora de vários blends que só pode ser feito no seu salão. Como assim, Mari? Mas se outra cabeleireira tiver? Lembra que eu falei no início da aula que você assistiu? A cabeleireira não tem a mesma visão que você tem. Então, às vezes, você pode fazer um blend desse quarteto e depois mais um blend de um quarteto de máscara. Às vezes você pode usar 4, 5 produtos, às vezes você pode usar dois e te entrega resultado. Você cria os seus próprios blends, você vai ser a dona da sua criação no seu salão. Gente, isso ninguém vai te copiar, porque só você tem essa visão, só você consegue ter o direcionamento de olhar para aquele cabelo e de criar seus próprios blends. E aí você pode dar um nomezinho do seu blend. Ah, eu tenho aqui, Mari, eu vou pegar esse blend aqui que você fez. Esse daqui, ó, vou botar assim, Protocolo Shine Glow. Vai entregar muito brilho, muito cheiro. E aí eu vou fazer esse blend de Hidra Revite, banho de ouro e lunar e óleo da açaí. Só que, Mari, eu percebi que eu também consigo adicionar o Extreme Acid. Você teve essa visão. Talvez a outra cabeleireira vai pegar esse blend e ela vai dizer: eu tive, Mari, a ideia de acrescentar o Bifreeze. Aí a outra, tive a ideia, Mari, de acrescentar o gel de carbono. Então, cada uma vai ser autora e criadora dos seus próprios blends. É, gente, é uma força grande, diferencial. Vocês, quando vocês fizerem os blends, vocês vão esperar a pausa. Então, por exemplo, fiz o blend, vamos dizer aqui, deixa eu voltar aqui. Quando você estiver usando os potencializadores, e esses potencializadores vai depender de qual situação você está utilizando no cabelo, se você vai esperar tempo de pausa ou não. Por exemplo, Tropical Essence, você está usando ali num pré-pool, 15 minutos. Se você estiver usando ele com outras máscaras, aí o blend completo das máscaras é de 10 a 15 minutos. Então, depende de onde você está utilizando. Os blends de máscara, 10 minutos. Aí, ó, vou repetir o que eu falei lá no início da aula. Eu, Mari, vejo na prática mais resultados quando eu aplico o blend, enluvo o cabelo até o cabelo desmaiar, porque quando a gente aplica, ele tá meio rígido o cabelo. E eu venho enluvando e esse cabelo ele começa a desmaiar na minha mão, fica bem molinho, bem moliente, e ele fica muito brilhoso. Eu sei que aquele cabelo ali, ele conseguiu absorver o máximo possível daquela máscara. E aí eu vou enluvando essas mechas, porque às vezes o cabelo, você joga o cabelo da sua cliente ali no lavatório, aí pega máscara em cima, máscara embaixo, mas às vezes o meio, aqui, ó, não pega. E aí eu sempre falo para as minhas alunas, abre o cabelo, enluva essas mechas do meio, e eu vejo mais resultado assim potencializado quando eu deixo 15 minutos. E no salão que eu atendo tem um ozônio, e aí eu coloco o vapor de ozônio. Se no seu salão não tiver, você pode enluvar esse cabelo, deixa 10 a 15 minutos. Se conseguir 15 minutos, se não conseguir 10 minutos. Se conseguir enluvar, perfeito. Se não conseguir enluvar, os produtos da Natura não precisa de enluvamento e nem de 15 minutos. Eles são sem enluvamento e 10 minutos. O que eu estou dizendo para vocês é que eu vejo na prática que enluvar e deixar 15 minutos aumenta a absorção dos ativos no cabelo. E aí você faça o seu teste, vê se isso faz sentido para você ou não. E aí, se tiver ozônio, coloca o ozônio no cabelo. Então, o tempo de ação, se eu estivesse usando uma área 2 blend, como esse daqui, né? Ó, 10 minutinhos primeiro blend, extreme e reposição de carbono. E depois enxágua e venho com mais 10 minutinhos o outro blend, carbono estelar. Então, geralmente, as pausas dos blends é sempre 10 minutinhos. E continuando o que eu falei para vocês, isso, gente, é um divisor de água quando você consegue criar os seus próprios blends. Explorem isso ao máximo no seu salão, na sua região.
Porque a tua cliente, por mais que ela vá em outro salão, ela não vai conseguir fazer o resultado que só você entrega. Lembra o que eu falei para vocês levem para a vida. O teu resultado muda com a matéria-prima que você está utilizando. Você pode ter a melhor técnica, você pode ter a melhor execução. Se a matéria-prima que você está usando é de péssima qualidade, o seu resultado cai a qualidade, cai o desempenho. E se você tem uma ótima técnica, uma ótima execução, você consegue potencializar o desempenho, a qualidade, o resultado com a matéria-prima. E eu sempre falo, eu indico, sugiro de olhos fechados, Nátila para as minhas alunas, porque é resultado na primeira aplicação de qualquer produto. Esses não são, Mara, os principais da Nátila que você falou? Não. A Nátila tem mais de 100 produtos. Esses são os multifuncional, porque eu sou a favor também de você não usar apenas um produto para uma coisa, mas você usar vários produtos, usar o mesmo produto para várias finalidades. Né? Porque eu sou cabeleireira, eu compro produto, eu sei como é a gente investir no nosso estoque. Então, usar aquele produto que ele consegue se encaixar em várias situações. Por isso que essa mentoria ela foi desenvolvida para protocolos de pré e pós-química, e eu espero que você consiga aproveitar ao máximo todas essas informações que você assistiu até aqui, que você tenha bastante resultados no faturamento, na sua apresentação de conhecimento técnico, e sempre lembrar que você conseguiu absorver 30% de tudo que eu falei. Então, 70% é você revisar tudo que você anotou aí no seu caderno e revisar essa aula, completaça e colocar em prática. E aí, se você precisar, revisa tudo de novo.